Meus amados irmãos, a paz de Cristo, amém? Quero convidar os irmãos para fazermos a leitura da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Peço aos irmãos que estejam orando por nós. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Versículo 18. Versículo de número 18. Vamos ler a palavra de Deus. Se tiver atualizada, a revista atualizada, que é a versão que eu estou usando, eu agradeço a quem tiver, para que todos nós possamos fazer juntos essa leitura. Se não tiver, também fiz essa leitura. Amém. Vamos, todos nós, são 3 versículos apenas, até o versículo 20. Vamos ler esses versículos, irmãos? 1, 2, 3. Jesus, aproximando-se, toda autoridade. Verso 19. Ide, portanto. E do Espírito Santo, versículo 20, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A parte B, mais uma vez, podemos ler no 3, 1, 2, 3. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podemos assentar, irmãos, com as vossas Bíblias abertas nesse texto. É uma terça-feira, é o culto da palavra, é o culto onde a noiva do Senhor se reúne com a finalidade de receber do céu ferramentas para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. E hoje, à tarde, quando o pastor me comunicou, queríamos falar essa noite, eu fui para casa e me fechei no quarto e falei com a minha esposa, eu preciso ouvir o Senhor. E esse texto veio muito forte ao meu coração. Às vezes, quando a gente vai falar, a gente é tentado, a ir a muitas mensagens, e até algumas que nós já pregamos, aquela mensagem, mas o Espírito Santo me fez ver algumas coisas aqui, parafraseando, o pastor Paulo Santos, ele já cunhou, nada novo, só a gente tirar uma poeira aqui e nos fazer lembrar algo muito importante, muito precioso para todos nós. Nós que caminhamos no arraial de Deus há algum tempo, de tempos em tempos, assuntos surgem e ministrações começam a ser feitas em cima desses assuntos. Prosperidade, Vou um pouquinho mais lá atrás, na época do pastor Gilmar Ferreira aqui, nova era, Durante muitos anos, eu lembro lá na Alvorada e sempre, olha, vai vir um pastor de fora aí que vai dar um estudo sobre a nova era. E nós não tínhamos, essa tecnologia que a gente tem hoje, a gente ficava, olhando e as marcas que a gente usava, coisas que a gente queria até comprar, meu Deus, eu não posso comprar porque isso é da nova era, e coisas que a gente tinha, chegava em casa, a minha mãe jogava tudo fora porque tinha ouvido no estudo que aquilo ela era da nova era. E vão vindo ondas, prosperidade, a onda de todo mundo falar sobre prosperidade, e de tempos em tempos, de acordo com o tempo ou com a geração, isso vai mudando. Mas nós chegamos, irmãos, em março de 2020, e nos sobreveio esse vento forte que está por aí até hoje, e eu tenho certeza que, como todos os pregadores e pastores que aqui estão, em determinados dias, cultos, ficamos aqui quase 3 meses aqui, e também com as congregações fechadas, a gente buscando, irmão, na Bíblia o que falar. O que a gente fala com o povo? O que a gente fala com a igreja fechada, a gente fazendo culto apenas por transmissão, e vem um assunto, vem outro, não há tema, não há assunto, não há o que falar. O assunto é esse aí.
Mas sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é linda, e o pastor sempre nos ensina, nos orienta a nós estarmos atentos aos detalhes da palavra de Deus. E a igreja do Senhor, ela tem algo que nenhum outro povo tem. Nós temos informações privilegiadas. Amém ou não? Nós temos informações privilegiadas, porque a Bíblia, o livro de Deus, nós não estamos enganados, nós não estamos como que pegos de surpresa por tudo isso que a gente está vendo. Há muito, a palavra de Deus, os nossos pais, os nossos avós, os nossos mestres, já vinham nos advertindo, já vinham nos ensinando a palavra de Deus. E parece, irmãos, que às vezes nós nos esquecemos disso, né? Desses pequenos fragmentos, como esse texto aqui que nós lemos esta noite, que é um texto muito corriqueiro, é um texto muito simples, mas é um texto que renova nesta noite aqui em Bom Sucesso a nossa esperança, a esperança de dias melhores, a esperança da igreja do Senhor, que é a vinda dele. Ele disse: olha, eu estarei com vocês todos os dias. E me chamou muito a atenção o fato dele estar conosco, irmãos. Não é novidade para nenhum de nós aqui. Alguém tem dúvida de que ele está conosco? Ninguém aqui tem dúvida de que ele está conosco. Mas me chamou muito a atenção a expressão todos os dias. E parece, irmãos, que nós estamos tirando isso aqui, ou nos esquecendo disso aqui, que ele está conosco todos os dias. E a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada, ela é feita de dias bons e de dias ruins. Mas ele não disse: olha, eu vou estar com vocês somente quando tudo for bem. Eu vou estar com vocês somente quando vocês não precisarem usar uma máscara. Eu vou estar com vocês só quando não tiver mais de 250 mil mortos. Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias. E eu creio que esta mensagem, ela precisa ser reavivada no nosso coração, e nós precisamos começar a propagar isso, a dizer isso. Ele está conosco, ele está no meio da igreja, ele está agindo no meio do seu povo. E sabe, irmãos, eu pensei aqui algumas coisas para nós pensarmos nessa noite acerca desse texto, e eu destaquei pelo menos 3 ou 4 aqui, que se o tempo der eu quero falar nessa noite. Em primeiro lugar, por que ele está conosco? Diga: para nos guiar nos dias difíceis. Nós vivemos um tempo em que as nações mais poderosas, ou os homens mais poderosos do mundo, estão sem saber o que fazer. Todos dependem da vacina que vai vir, todos dependem, se vem, a primeira era a segunda onda, a gente não sei nem que onda mais que está, de tantas ondas que já vieram. E todo mundo está olhando para isso, e alguém diz: olha, a economia depende disso, mas o Espírito está conosco para nos guiar exatamente neste tempo. E sabe, irmãos, este tempo é um tempo favorável para que nós sejamos guiados pelo Senhor. Porque a igreja, ela não caminha por aquilo que ela está vendo, ela caminha por fé. Nós não caminhamos por aquilo que os noticiários estão dizendo, nós caminhamos por aquilo que nos orienta a palavra de Deus. Então, essa noite, eu tenho uma boa notícia para você. Há uma orientação de Deus para o tempo do fim, e a orientação de Deus é que a igreja continue marchando em vitória, que a igreja continue marchando em triunfo. Nunca houve um tempo tão favorável para a gente pregar o evangelho, para a gente pregar a palavra. Está todo mundo com medo. E aí, irmão, quando vem qualquer outro tipo de doença, logo quem tem um pouco mais de recurso vai para o exterior, porque lá tem um tratamento experimental. E ele vai para lá. E ele consegue até ter uma sobrevida, porque ele tem um bom plano de saúde, porque ele tem dinheiro. Mas e agora, irmão? Ter 1 milhão na conta, ou ter R$1 na conta, que diferença faz? Não faz diferença nenhuma. Porque já morreram pessoas muito pobres, e já morreram representantes do Santander no mundo.
Já morreram artistas famosos, né? Até globais aí já morreram, gente que estava cercada aí, uma pessoa, uma grande atriz aí da Rede Globo, que estava guardadinha, e uma pessoa foi lá visitar, e essa pessoa era assintomática, não sabia que podia, que estava com o vírus, transmitiu para essa grande atriz, que era um ícone aí, desde a década de 60, 70, e agora essa senhora veio a falecer. Mas sabe, irmãos, a igreja, ela está sendo guiada pelo Senhor. E esta ordem do Senhor aí, ela ainda está de pé. Mesmo em meio à pandemia, continuem pregando, continuem fazendo discípulos, porque eu estou com vocês. E sabe, irmãos, o mundo, ele não espera outra coisa de nós. O mundo está olhando para nós. Irmãos, o último reduto é a igreja, porque quando olhamos para os grandes líderes, eles não têm uma palavra. Quando olhamos para as grandes corporações, elas não têm uma palavra, mas a igreja de Deus tem a palavra da vida eterna. A igreja de Deus tem a palavra para impactar aquele que está agora em depressão, em uma cobertura na Zona Sul, ou onde quer que seja, mas quem sabe alguém disse a ele, assiste o culto em Bom Sucesso, ou em qualquer outro lugar, e a palavra de Deus agora está entrando nesta casa, está entrando nesse coração, e está dando norte. Não há outra coisa, o caminho é Jesus. Ele, nós precisamos nos levantar como igreja e levantar essa bandeira. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta e está preparando a sua noiva para levá-la para o céu. Ele nos guia em tempos difíceis, Ele nos orienta, mas Ele também, diga comigo, Ele está conosco para fortalecer a sua igreja. Irmão, levante a sua mão. Há fortalecimento de Deus para a igreja do Senhor. Há fortalecimento de Deus para a igreja do Senhor nessa noite. Irmãos, eu fico chateado. A minha avó, minha avó, se estivesse viva, em 22 de janeiro agora teria completado 100 anos. Minha avó congregou mais de 40 anos na Alvorada. E a minha avó tinha umas tiradas assim muito interessantes. Ela, quando ficava muito admirada, muito surpresa com uma coisa, a gente diz assim, eu fiquei admirado. Ela dizia assim, eu fiquei incrível. Né? Ela dizia assim, eu fiquei incrível com o que eu vi. Irmãos, eu fico incrível quando eu vejo alguém dizer, a igreja brasileira está com um problema. A igreja brasileira, ela está doente. A igreja brasileira está não sei o que lá. Irmãos, Deus está no meio da sua igreja. Pode ser que uma ou outra instituição ou denominação tenha algum percalço, mas a igreja do Senhor está reunida aqui na Frei Jaboatão hoje, mas está também na Quadrangular, está também na Maranata, está também na Universal, está também na Igreja da Graça. A igreja, né, tirando a questão do nome, ela é universal. Onde tem alguém que está clamando o nome do Senhor agora, é igreja. Então a igreja de Deus, ela está sendo fortalecida nesse tempo, e eu me lembro, quando a gente olha lá para Atos no capítulo 4, quando os discípulos começaram a pregar, e os homens daquela época, as autoridades começaram a olhar, e vamos dar uma segurada nessa turma aí, porque isso está crescendo, e a Bíblia diz que a igreja se reuniu para orar, e eles disseram, Senhor, olha para as ameaças deles, olha para o que eles estão dizendo de nós, e a igreja começou a orar, e a Bíblia vai dizer para nós no versículo 31, que tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, que este lugar, que este santuário, ele possa tremer literalmente nesta noite, porque hoje é uma noite em que Deus está nos dando ferramentas para o tempo do fim. Não há mais tempo a perder, é a última hora é já, é hora de arregaçarmos as mangas e acreditarmos que ainda tem 7.000, e esses 7.000 estão ativos, estão trabalhando. Pergunte para quem está perto aí, você faz parte desses 7.000, ou você faz parte daqueles príncipes que o pastor falou aqui hoje, estão desesperados, e não só desesperados, há algo mais grave nesse texto, fizeram também desesperar o coração do povo, mas que a nossa chamada, que a nossa voz seja, vamos orar, vamos clamar, porque nunca houve, pastor Paulo, um tempo que o povo de Deus tenha clamado e Deus não tenha respondido. É um tempo de fortalecimento para a igreja, é o tempo da peneira de Deus.
Porque esse tempo está provando para nós, irmão, que quem é de verdade. Quem é, irmão, é de verdade. Como diz a turma, quem é Nutella, paciência. Esse tempo está mostrando para nós quem é raiz e quem é Nutella. Mas eu quero declarar que não tem Nutella aqui não, irmão, só no doce mesmo. Ele nos dá poder na pregação do Evangelho. Ele nos faz avançar como igreja. Irmãos, nós temos visto aqui, os nossos olhos têm visto isso. Eu tenho podido ver no Engenho da Rainha, e creio que em todas as nossas igrejas aqui, os pastores têm visto isso. Irmão, no Engenho da Rainha parece que está brotando gente do chão. Eu disse, meu Deus, não sei de onde está saindo tanta gente. É o tempo de Deus fortalecer a sua igreja. E obras, eu saí daqui semana passada e fui a São Sebastião do Maranhão, todos nós, de conhecimento nosso, a situação que o pastor Jailson vive. E eu fui no carro orando e dizendo, Senhor, me dá uma palavra para o teu filho, me dá uma palavra para animá-lo. Irmão, eu cheguei lá, ele é que me animou, irmão. Ele é que me animou. E fomos na roça. E aqui está uma nova congregação. E fomos visitar os irmãos. E os irmãos compartilhando a alegria. Pastor, tem culto hoje, mas na congregação não tem luz. Na congregação não tem água. O culto é sábado à tarde. E onde a gente passava, ele gritava com... A gente estava numa Fiat Uno que na mão do Jailson vira uma Mercedes. E ele gritava, ô moço, pastor, tem culto hoje. Ele disse, olha, hoje não tem, porque é festa lá. E alguém dizia, sábado que vem nós estamos lá. E ele estava contando para nós a história daquela congregação, uma presença muito forte da igreja que predomina aí no interior do país. E ele alugou um salão, e alguém foi lá e disse para o dono do salão, olha, para os crentes você não pode alugar. E um local que nós fomos na casa de um irmão. Irmãos, a casa, ela deve ter mais de 200 metros quadrados. É R$250 o aluguel da casa. Uma casa boa, de alvenaria, toda no piso, R$250. O salão, para 15 pessoas, R$2.500. Porque é para a igreja, porque é para os crentes. Mas já isso, né, aquele mineirinho, né, que a gente conhece, comprou um terreninho lá, com quem não queria nada, e começou a construir. E começou a fazer os cultos lá à tarde. E fomos na casa de uma irmã, e a irmã contando para nós que eles estavam lá reunidos. E a hora dos dois cultos era no mesmo horário. E ele baixou uma ordem lá para mudar o horário do culto deles. E terminavam mais cedo que o nosso culto. E quando começavam o nosso culto lá, eles vinham para a porta da igreja fazer uma festa. E o barulho era tão grande fora que os irmãos não conseguiam ouvir a palavra. E a turma orando. E tinha alguém lá que era o chefe da coisa. Aí Deus disse assim, eu vou dar um jeito em você. Aí Deus guardou ele. Não sei onde, mas guardou. Não posso dizer onde, mas Deus guardou. Aí ficou 2 comparsas dele lá. E alguém disse assim, não, pastor, toma cuidado, porque ainda ficou 2 filhotes aí. Deus guardou os 2 também. Está lá a igreja que daqui a pouco vai ser inaugurada para a glória do nome do Senhor. A igreja do Senhor, irmãos, ela segue em triunfo. E nós precisamos, irmãos, nos animar, porque se nós não clamarmos, irmãos, as pedras vão clamar. Tive agora há 2 anos uma experiência lá no Engenho da Rainha que eu disse, meu Deus, mexeu comigo. O líder do condado de Roma lá mandou me convocar para uma reunião. E na reunião estariam todos os pastores do bairro. E eu fiquei orando, né? Vou, não vou, né? A turma aí que estava lá comigo ainda. Vou, não vou, e decidi ir na reunião. E disse, vou chegar um pouquinho mais tarde para sentir o clima, né? E quando eu olhei, os pastores da Igreja Batista e todo mundo lá, e chegou lá o líder e saudou todo mundo, e tinha um rapaz com um violão lá, e ele disse, olha, vamos começar aqui agora o nosso culto, a nossa celebração. Eu falei, pô, o negócio está diferente, né? Porque não era assim, né? Irmão, só Azaf Borba. Só Azaf Borba. E aí, irmão, só tinha pastor. Irmão, a nuvem começou a baixar. A nuvem começou a baixar. Eu falei, meu Deus, a coisa aqui está diferente. Irmãos, e a adoração, e Azaf Borba, e um moço de um violão, irmão, cantando com uma graça. Daqui a pouco, o líder do condado de Roma lá soltou uma língua estranha. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa diferente aqui. Eu disse, tem alguma coisa diferente aqui? Porque eles estão, irmãos, nos copiando. Mas só se copia o que dá certo. Porque antes, eles diziam que nós é que fazíamos barulho.
que nós é que atrapalhávamos. Aí nós entramos na era, né, de ficar em silêncio, da gente ficar um pouquinho mais light. Aí agora está o contrário. Eles é que estão fazendo barulho. E o moço empolgado. Pastor, precisamos ganhar um engenho da rainha para Jesus. Eu disse, meu Deus, eu estou com algum problema. Eu tenho que me tratar, eu preciso de um psicólogo, porque eu deveria estar dizendo isso a ele, mas ele está dizendo a mim. Vamos fazer uma camiseta. E olha, não vamos botar o nome de igreja nenhuma, não. Vamos botar o nome Jesus. E vamos andar nas ruas do engenho da rainha, e vamos profetizar, e vamos declarar. Irmãos, as pedras estão clamando, e eu quero convidar você como igreja de Deus, que você assuma o seu papel, que você assuma a sua identidade, porque na tua escola você é o embaixador, na tua faculdade você é o embaixador, na loja que você trabalha, você é o embaixador, e o embaixador, ele carrega as credenciais do seu país. Um embaixador, ele fala a respeito do seu país. Um embaixador trata a respeito dos assuntos do seu país.